Assim como a moldura de um espelho, as sobrancelhas servem de moldura para os olhos. Como função de proteção contra suor e poeira, elas também são as joias do rosto da mulher. Seu formato e sua cor podem mudar a expressão do rosto, dando ou tirando a idade visualmente. Toda mulher precisa ter a capacidade de modelar e enfatizar as sobrancelhas com competência. Coloração adequada das sobrancelhas. Regras de cuidados. Um dos principais procedimentos para o autocuidado com as sobrancelhas é a correção. Os pelos devem ser arrancados sobre a pele vaporizada, após um banho ou uma compressa quente. Puxe-os ao longo do curso do crescimento. A determinação das proporções corretas dos arcos pode ser feita com um lápis. De acordo com o esquema a seguir, o início do arco está localizado em uma linha que vai do centro da asa do nariz até o canto interno do olho, verticalmente para cima. Os pelos atrás dele podem ser removidos. O ponto mais alto, dobra, é determinado em uma linha que vai da asa do nariz até o centro da pupila do olho. A ponta da sobrancelha é definida pela linha diagonal que vai da asa do nariz até o canto externo do olho. Importante, não altere drasticamente a linha das sobrancelhas, pois será difícil retornar à versão inicial. Por natureza, essa forma só deve ser corrigida. A maquiagem das sobrancelhas é feita na direção do crescimento dos pelos, sem álcool. Por exemplo, com leite. Ao aplicar o creme nutritivo no rosto, não toque na área da sobrancelha. As substâncias do creme obstruem os folículos e enfraquecem os pelos. Para fortalecer e ativar o crescimento dos cabelos, use condicionadores em gel especiais e óleos, ricino, amêndoa, coco, pêssego, abacate. Para acelerar o crescimento dos cabelos, o óleo é aplicado diariamente após a remoção da maquiagem. Finalidade das sombras de cera para sobrancelhas. A maquiagem das sobrancelhas é o método mais acessível de correção, em comparação com a coloração permanente, a tatuagem e o transplante. O arsenal de produtos cosméticos para essa área do rosto é bastante diversificado: lápis, sombra, rímel em gel, cera colorida, pomada, gel líquido, marcador. Muitos maquiadores trabalham exclusivamente com sombras de cera em vez de lápis. Isso se deve à suavidade da cobertura e à naturalidade do resultado. Qualquer um deles pode ensinar como usar sombras para sobrancelhas com cera. A paleta usual é um conjunto de duas sombras foscas e um reservatório com cera. Elas diferem das sombras para os olhos por serem absolutamente foscas e pela ausência de componentes hidratantes, o que garante sua firmeza. A cera é um agente de modelagem, forma e fixação de cor. Ela pode ser transparente ou colorida. As paletas de sombras com cera podem ser produzidas em diferentes tipos: pigmentos secos completos com cera fixadora na cor branca, ou transparente, fondante, uma mistura de pigmento e cera, cera com propriedades terapêuticas. Qual é a maneira correta de usar uma paleta para sobrancelhas? Os pigmentos geralmente estão disponíveis em duas cores: claro e escuro. Isso permite que você crie com competência o seu próprio tom de sombras misturando-os. Eles também podem ser usados para corrigir algumas falhas. Por exemplo, em olhos muito próximos, uma cor mais clara é usada para destacar o início da sobrancelha, enquanto a ponta é escurecida. Além disso, a paleta geralmente inclui um pincel chanfrado curto, um espelho e, às vezes, uma pinça em miniatura. Paleta de sobrancelhas clássica. Classificação das melhores marcas de sombra de cera. As sombras para sobrancelhas têm uma ampla variedade de produtos e estão disponíveis em diferentes categorias de preço. Mesmo entre as marcas não muito caras, você pode escolher as sombras certas. As melhores, de acordo com as clientes do sexo feminino, são as representantes das caras sombras de cera para sobrancelhas: X0, Eyebrow Design Sheet, Yves Saint Laurent Couture Brow Palette, Clarins Kit Source Hills Palette Pro. Entre as sombras de cera de baixo custo, as seguintes marcas são populares: Pulpa Eyebrow Design Sheet, Art Deco Eyebrow Ponder, Divage Eyebrow Styling Kit, L'Oréal Brow Artist, Kit Master Brow Pro Palette da Maybelline, Essence Eyebrow Stylish Sheet, NYX Eyebrow Cac, Polettes, pó para sobrancelhas. A escolha das sombras não depende apenas do custo e da marca. Para pintar as sobrancelhas por conta própria, você precisa se concentrar no tipo de cor da sua aparência. A sombra deve combinar com a cor da raiz do cabelo. Para as loiras, o pigmento adequado é 1 ou 2 tons mais escuro que o cabelo. As morenas podem ser pintadas com sombras um tom mais claras ou mais escuras. Não é necessário pintar as sobrancelhas em um tom muito claro, para não criar uma aparência cansada. A tonalidade para meninas ruivas depende da cor do cabelo, do vermelho vivo ao chocolate. Aplicação passo a passo da sombra encerada para os olhos. Antes de aplicar a sombra para sobrancelhas,
é necessário desenhar o contorno das sobrancelhas. Recomenda-se arrancar os pelos com antecedência, pelo menos 30 minutos antes da maquiagem, para que a vermelhidão da pele tenha tempo de passar. Há vários métodos de aplicação de sombra. No caso de contornos mal definidos, sombras escuras são usadas para delinear as bordas externas, e sombras ligeiramente mais claras são usadas para pintar a parte interna. As mulheres de cabelos cor de ferrugem são adequadas para a coloração monocromática. A técnica ombré, sombra clara no início do arco e escurecimento gradual até a ponta, é combinada com qualquer cor de cabelo. Coloração parcial de áreas nuas. Técnica de coloração de sobrancelhas. Antes de começar a colorir as sobrancelhas com sombras de sobrancelha com cera, é aplicado um tom no rosto. Depois disso, você precisa seguir o algoritmo passo a passo para aplicar o pigmento. Os pelos recebem a forma desejada. Uma pequena quantidade de sombra é capturada com um pincel chanfrado. Pode-se aplicar nas sobrancelhas secas ou levemente úmidas. As linhas superior e inferior devem ser desenhadas primeiro, delineando o contorno. Pinte o espaço entre as linhas do início da sobrancelha em direção à ponta. Os traços devem ser leves e rápidos. Deve-se dar atenção especial à curvatura. Para criar uma aparência expressiva, ela é feita de forma nítida e clara. Para obter uma imagem suave da linha arredondada, resta-se o veio de sombras, obtendo uniformidade e contorno limpo. Você pode usar um cotonete para fazer ajustes. O resultado é fixado com cera, aplicada com um pincel ou com o outro lado do pincel. Não use cera em excesso para evitar brilho excessivo. Observação. Alguns fabricantes especificam uma maneira diferente de usar as sombras de cera. Primeiro, as sobrancelhas são fixadas com cera e, em seguida, é feita a pintura com pigmento. Depois de repetir várias vezes o processo de coloração passo a passo, o procedimento não causará dificuldades. Recomendações de cosmetologistas experientes. Arcos gráficos claros não devem ser feitos para a maquiagem do dia a dia. Eles devem parecer naturais. Para obter um efeito natural, recomenda-se o uso de várias cores. Os cosmetologistas recomendam o uso de um pincel especial para a maquiagem das sobrancelhas. De um lado, há um pincel para modelar e pentear os pelos. Do outro lado, há um pincel chanfrado para aplicar o pigmento. Ao contrário do lápis, a sombra permite obter o efeito mais natural. A cera torna a maquiagem permanente. O método correto de modelagem e coloração pode ser aprendido com um vídeo da internet ou com uma aula de um maquiador profissional.